A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais o Nova Era News. Hoje, como todas as semanas, junto conosco na bancada, o Céu, que é um expert, principalmente na matéria que nós vamos conversar hoje. É um rapaz que tem altos investimentos e hoje nós vamos conversar um pouco sobre economia, sobre investimentos no mercado. E para isso nós estamos recebendo aqui conosco Júlio, quase formando em administração já pela Uniplac, é especialista em investimento, é sócio da Nipur Finance. E vamos conversar um pouco sobre ele. É um tema realmente interessante, é um tema que nos deixa muito ansioso e muitas perguntas a se fazerem. E as pessoas que têm um dinheirinho aí do outro lado da câmera, que sem dúvida nenhuma vão ter a oportunidade de conhecer um pouco desse investimento. Tudo bem, Céu? 100%, Marcelo. Júlio, é muito bom tê-lo aqui. Teu pai é um grande amigo já, de longas datas, e isso é importante mesmo, Hoje nós temos que, para poder ganhar dinheiro, nós temos que saber investir ele para que ele não fique parado e não desvalorize, como tu falou, não vai perder o poder de compra, Então, seja bem-vindo. Obrigado, Céu. Bom dia amigos da Nova Era, bom dia, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês e que seja um papo aí bem divertido, e que a gente possa levar informação de qualidade. A gente sabe que hoje tem muita informação, até em excesso, nas redes sociais, então que a gente possa ali filtrar as melhores ali no ramo de investimentos, que é o ramo que eu entendo um pouquinho mais. E quando envolve dinheiro, a gente nunca quer perder. Exato. Então, essa é a compra, hoje nós vamos aprender a como investir. Vamos tirar alguns mitos, vamos levar informação para que no final das contas se possa tomar a melhor decisão. Porque o que é bom para ti pode não ser o melhor para o Marcelo e vice-versa. Então o que a gente fala sempre é que cada pessoa é um terno sob medida. Então quando o cliente vem até a Nipur, que depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, qual que é o melhor investimento, como que eu faço para ganhar mais. Mas não é bem por aí, A gente precisa, antes de começar, entender algumas coisas, que a gente vai conversar ao longo da conversa. Como nós somos das antigas, o nosso antigamente era poupança. A poupança para merinos, continua lá numa boa. Desse tempo, verdade. Júlio, vamos iniciar o nosso papo até para mostrar para as pessoas o que leva um jovem de 20 anos como você está tão inserido nessa questão de investimento, nessa questão da economia. O que te motivou a ir nesse segmento na tua vida? Bom, ali no ano de 2020, eu estava finalizando o ensino médio e, junto com a pandemia, a gente teve vários contratempos, E a gente tem ali aquela virada de chave entre sair do colégio, começar a faculdade, começar a vida do trabalhador, de trabalhar. Então, eu ingressei como estagiário no Sicredi, uma cooperativa aqui da nossa região, e trabalhei ali durante 9 meses. E depois recebi o convite do pessoal da Nipur para que eu pudesse ingressar numa área que eles estavam começando aqui na cidade. Antes eram só 2 assessores, especialistas que a gente fala, e eles precisavam de mais um e acabaram me chamando muito por conta ali da idade, de não ter vícios de mercado como outras pessoas que vêm do ramo. E o ramo financeiro é um ramo que está em todos os lugares, Então a gente sabe que um dos assuntos sempre vai ser as finanças, como é que está a economia. É um assunto que surge em todo lugar e é primordial para empresas, para pessoas, e está em todos os lugares, Isso te motivou nesse primeiro momento, mas no teu histórico escolar, na realidade, às vezes até por não ter muito dinheiro, em alguns momentos começasse a vislumbrar alguns segmentos que poderia ser atrativo. E isso tu foi te aprofundando nesse segmento, porque eles para te convidarem é porque eles viram em ti algum potencial, de ser um assessor de economia. É isso que aconteceu? Exatamente. Como é que funciona o processo para você se tornar um assessor de investimentos? Como tu falou, até um déficit que a gente tem hoje no Brasil é a educação financeira.
Então a gente sabe que as crianças, os jovens não são educados como poupar, como investir, como rentabilizar o seu dinheiro, né? Então, quando houve o convite, também teve ali uma contrapartida. Você precisa se qualificar. Então, Perfeito. vim muito cru ali do ensino médio, algo que é algo estrutural no nosso país, e passei numa certificação, que é a Ancor. Ela é uma certificação que me habilita a trabalhar como assessor de investimentos. Toda a minha base de conhecimento veio daí e do dia a dia. Foi na experiência, foi conversando com clientes, foi pela curiosidade também, indo atrás de saber mais. Então foi aí que eu fui constituindo a minha base e até hoje, né? Nós somos eternos estudantes, então cada dia eu aprendo uma coisa nova. Tá, daí tu chegou na Nipur. Na O que é Nipur? Nipur? A Nipur ela é um escritório credenciado a XP Investimentos. Então a gente utiliza a plataforma da XP, utiliza os produtos da XP, mas a Nipur ela é um agente autônomo. Ela tem a sua forma de conduzir com os clientes. O que a gente sempre fala para ilustrar é que a Nipur seria uma agência da XP. Né? Quando a gente vê ali os bancos, eles têm as agências espalhadas por todo o Brasil. A XP ela tem mais de 600 escritórios espalhados por todo o Brasil e um deles que é a Nipur. Só que você vai lá, em Santa Catarina hoje, tem mais de 100 escritórios. Só que cada um deles tem um jeito de trabalhar. Eles são todos vinculados à XP, utilizam a marca e a plataforma. Mas a forma de trabalhar com o cliente, a forma como eles levam os investimentos é totalmente diferente. Então a Nipur, vamos dizer assim, ela é uma agência da XP. Tá, e o que é XP? A XP, ela Vamos entender, né? Exatamente. A XP ela é a maior plataforma de investimentos da América Latina. Ela começou há 21 anos atrás, lá em Porto Alegre, e dentro dessa plataforma a gente tem mais de 600 instituições entre bancos e fundos de investimento. Qualquer investimento hoje do mercado financeiro brasileiro e internacional, a gente consegue colocar o cliente através da XP. Então, ela já está no mercado aí durante esse período e já se globalizou. Inclusive, a gente tem um evento que é a abertura de capital, quando a empresa ela emite as suas ações na bolsa. A XP ela fez essa emissão fora do Brasil. Ela fez lá nos Estados Unidos. Certo. Mas Então, é uma empresa nacional. ela é uma empresa nacional. Começou lá em Gaúcha. Porto Alegre. Exatamente. Gaúcha. Exatamente. Só que o fundador, curiosamente, ele é do Rio de Janeiro, o Ah. Guilherme Benchimol. Por algumas questões ali, acabou indo para Porto Alegre e fundando lá. Certo. Interessante. Tá, e ela funciona, com vocês com o escritório, vocês estão localizados aonde aqui em Lages? Aqui em Lages, até acho que seria interessante, Marcelo, a gente ficou 4 anos sem escritório, só trabalhando Digital. digitalmente e visitando clientes, levando ali pro coworking, né, que a gente tem aqui na cidade. Então a gente ficou 4 anos sem uma estrutura física. E até era uma carência Só que para os nós clientes entender, o tinham. que é o co-work? O coworking, ele é assim, ele é um Não, ambiente... porque quem está do outro lado sabe. Tem pessoas que não sabem o que é, né? Perfeito. Como o Marcelo. Não, e como o Céu também, e como o Céu também não sabe o que é, é Isso. bom para nós se posicionar. Basicamente, ela é uma estrutura onde as pessoas utilizam ali as salas que ela tem ali para fazer reunião, só que não é nossa, a gente aluga aquele espaço. Então a gente alugava uma sala ali e levava o cliente para fazer a Um reunião exemplo, com o ele. Orion Park nós temos lá Exatamente, atrás, exato. né? É o um grande Orion Park, exemplo. aqui o que a gente utilizava era o Green Business. Isso, que era mas, em cima mas da o Zucchini. pessoal conhece muito o Orion, ali tem várias Perfeito. incubadoras até dentro e tal, né? Tu pode iniciar. Exatamente, é essa a ideia. Então ali no Orion, quando você vai lá, você pode utilizar uma sala ali dentro para fazer as reuniões, fazer, enfim, o que você queira fazer. Então a gente utilizava esse coworking para fazer ali as reuniões com os clientes. Só que vinha muito a demanda, até porque o nosso público aqui lagiano, mais do sul, é mais conservador. Então surgia muito assim, beleza, olha, eu gostei bastante aí da tua proposta, gostei bastante dos teus investimentos, mas se eu precisar, onde é que eu vou te achar? E a garantia? Onde é que eu vou bater? E a garantia, né? Se eu precisar, onde é que eu vou te encontrar? Né? Então a gente passou 4 anos aí sem uma estrutura física e no final do ano passado a gente fez a abertura do nosso escritório aqui. Então assim, o nosso escritório está localizado ali na rua Fernando Ataíde, que é antes ali do Number One. Passa Lages Pneus, né? Curiosamente, Sim. ali do lado Um grande abraço para o nosso amigo Júlio. do Júlio. E primeira direita, um prédio espelhado vai estar ali, Nipur Finance. Até porque, por questões de cultura, o nosso povo não ainda, né? Na geração de vocês é um pouco diferente, que as coisas digitais são mais ágeis, mas nós ainda gostamos da presença física. Exato. Né? Então isso é... Faz a Se você não diferença. saber que não tem um endereço, né? Daí é... Mas
Ainda mais como quando a gente tem, né, Marcelo, um ambiente onde a gente vê toda semana um esquema onde pessoas perderam dinheiro. Né? A gente vê muito agora o esquema aí de golpes digitais. Principalmente a famosa pirâmide. Exatamente. Que dizem que é uma pirâmide, mas eles colocam algo que não é uma pirâmide, mas é uma pirâmide, né? Com certeza, assim. Eles maquiam, até a gente tem alguns passos que a gente consegue identificar se é uma pirâmide ou não. É muito que evidente, né? Estourou na semana retrasada no Brasil, era 2 bilhões. O casal lá deu um golpe e subiram, né? Exatamente. Ali foi até dos jogadores do Palmeiras, né? Eles perderam uma grana violenta. É o mesmo esquema da criptomoedas? Seria isso, dessas pirâmides? Não necessariamente, tá? Por que a maioria das pirâmides está atrelada ali a criptomoedas? Porque as criptomoedas, elas são descentralizadas. Elas não estão sob o controle do governo. Então é muito fácil para você fazer qualquer manobra com essa criptomoeda, porque você não tem nenhum lastro, não tem nenhum recurso ali que esteja atrelado ao governo. Então é muito fácil de eu pegar o teu dinheiro, vincular uma cripto e tirar do mercado. Você não vai ter uma garantia, você não tem um lastro daquele dinheiro e tu acaba perdendo. E não tem como rastrear também. E eu falo que é um investimento de risco. Então no caso você perdeu aquele dinheiro, só que na verdade foi uma manobra feita para tirar o dinheiro de você e transferir para mim. Então o esquema de pirâmide, ele é atrelado a isso. Eles atrelam ali as criptos por conta disso, né? Outros sinais que a gente costuma falar é sobre retorno garantido, né? Certo. É algo muito perigoso, porque nada é certo. Nada é garantido, nada... Principalmente juros de 8% em um mês, né? Eles estavam prometendo isso. Exato, 5%, beleza. Poxa, show de bola, né? Eu quero ganhar. É o meu sonho ganhar Sim. 8%. Assim, se alguém conseguir achar algum esquema que de fato ganhou 8%... Essa fórmula matemática... Eu vendo tudo que eu tenho e boto meu dinheiro ali dentro. Mas milagre tem que tomar cuidado. Beleza. Voltamos depois desse intervalinho, Júlio, nós temos que fazer aqui uma paradinha por causa dos nossos patrocinadores, que não são poucos, né? São bastante, então, e vão aumentar. É um bom investimento. É um bom investimento, Marcelo. É um investimento no Nova Era News aqui. E a gente retorna em seguida. Hoje nós estamos conversando com o Júlio, que é assessor de investimentos e trabalha numa agência da Nipur Finance, aqui em Lages, e vamos conversar um pouquinho mais, vamos aprender um pouquinho da questão dos investimentos. A gente retorna em seguida, depois do intervalo. Garanta seu ingresso antecipada pelo site festadopinhão.com, de 2 a 11 de junho em Lages. Se tu não pegar, suas amigas vão pegar. Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar. Realização Aniopus Entretenimento. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lancho todo dia. Na luta contra a fome, o seu sim importa. Doe agora em lbv.org. Bom, gente, estamos retornando aqui, conversando hoje com o Júlio, que é assessor de investimentos, e ele posicionou algumas coisas como funciona a empresa Nipur, né? O que é o XP. Júlio, eu vou investir na tua empresa. Qual é a garantia que eu tenho? Ótimo, essa é uma pergunta que a gente recebe com bastante frequência. A garantia de qualquer investimento, ela não está atrelada à empresa que está distribuindo. O que eu quero dizer com isso? Dentro da XP hoje, a gente consegue investir em qualquer produto. Então a gente tem o CDB do banco, a gente tem as ações, a gente tem as letras de crédito, que são também investimentos que tu encontra ali nos bancos. Então,
Esses investimentos, eles têm uma garantia, eles têm um seguro que a gente chama de FGC. Então, caso o banco que emitiu aquele título, no caso aqui eu vou utilizar como exemplo o Banco XP, tá? Então a XP, ela precisava captar dinheiro, isso é o que o banco faz, eles emitem esses títulos para te pagar um juro, tá? Um juro aqui que eu vou colocar 12% ao ano, que é o que você vai ganhar. Então a XP, ela te deve esse juro ao ano. No CDB, você tem uma garantia. Caso o XP quebre, eu que estou te devendo quebro, você tem um seguro por fora, é uma instituição fora dos bancos, que até 250 mil eles te ressarcem. Então se tu colocou até 250 mil e a XP quebrou, esse seguro vai lá e te paga. Se você vai lá e coloca R$1 milhão nesse título da XP e a XP quebra, você tem direito a só 250 mil. Então tu perdeu 750. Então o que a gente faz também? Aí a gente entra com a inteligência financeira que a gente fala. A XP, ela não trabalha com um único banco, como é o caso das instituições tradicionais. A gente diversifica entre 4 ou 5 bancos esse mesmo 1 milhão. Então, cada valor... Guardar as devidas proporções é igual ao jogo de business. Se tu jogar muito numa banca, distribui nas outras, certo? Exatamente. Tá certo? Então, a gente pra fraciona e todos esses investimentos vão estar seguros. Agora, Júlio, eu quero investir em ações. Quero comprar empresas, quero ser sócio de empresas. Qual que é o meu risco? O teu risco, sendo bem sincero, é perder tudo. Esse é o risco máximo, né? Mas assim, vamos lá. A gente tem a Klabin. A Klabin é uma empresa super presente aqui na nossa região. A gente consegue ver a diferença que ela faz, no número de pessoas que ela emprega, na estrutura que ela promove aqui para a nossa região. Então a gente consegue ver de perto a empresa. Você acha sinceramente que a Klabin ela vai quebrar um dia? Bom, hoje acho que não. Eu acho que pode. Pode, não, perfeito. Pode. Mas ela vai fazer de tudo para Pode, quebrar. porque esses dias teve um gráfico aí que foi lá embaixo, né? Exatamente. Então, como uma montoeira de instituição financeira que às vezes a gente acha que é sólida e vai pro pau. Só que no caso hoje a Klabin tá assim, só crescendo. Só subindo, a gente teve ali as empresas, essas maiores, elas fecham o balanço a cada 3 meses. Perfeito. Então, no primeiro trimestre a gente já teve o resultado da Klabin, que foi lucro recorde de novo. Isso mesmo. Né? Então, assim, o que a gente sempre leva? As empresas, elas, teoricamente, são coisas perpétuas, que vão continuar o resto da vida, gerando empregos, vendendo. E vendo só a história dela, né, que vem lá. Exato. Pode ser que venha uma outra concorrente e faça com que a Klabin passe por maus bocados? Pode ser. Assim, a gente tem outras grandes aqui no Brasil. Sem dúvida. Pode ser que alguém venha e desbanque a Klabin de vez e ela quebre? Pode ser também. Mas é um risco muito, muito, muito pequeno, sinceramente. Porque então as ações dela é um bom negócio. Assim, vamos lá. Também essa é uma boa. É a pergunta boa. Depende. Qual que é o teu foco? Porque as ações são muito interessantes. A gente tem 2 finalidades quando a gente compra uma ação. Ou a valorização dela, como tu falou, as ações da Klabin só sobem. Isso. Poxa, então é a valorização que eu quero. Eu quero isso. Você quer a valorização. Que o meu dinheiro renda e venha, não demore muito. Isso é o que todo mundo quer, né? Mas assim, poxa, pode ser que a ação ela renda 5% no mês. Certo. E no outro ela cai 5%. Tu ficou no 0 a 0. Como pode ser que no próximo ela caia 3%. Então a questão das ações é que elas vão oscilando. Então você tem a frente da valorização, que você compra esperando que o teu dinheiro vá crescer, e você pode comprar a ação com foco em dividendos. Não sei se vocês já ouviram falar dessa tese. Mais. Então, a ação ela representa uma parte de uma empresa. Então, no caso ali, a gente pegou a Klabin. Então, quando a gente compra uma ação, a gente está comprando uma parte da Klabin. A gente está se tornando sócio bem minoritário. Mas é sócio. Mas eu sou sócio. O que isso quer dizer? O lucro que a empresa der, eu tenho direito. Eu tenho direito. Claro que nas devidas proporções. Poxa, a Klabin é uma empresa que o valor de mercado, vamos lá, é de 30 bi. Tá? Então as ações elas também estão precificadas nisso. Eu tenho uma ação da Klabin, poxa, mesmo que o lucro dela seja ali de 1 bilhão, o meu retorno, nesse caso, o meu dividendo, é proporcional. Com certeza. Qual que é a questão? É eu ir comprando. Ali eu posso separar um valorzinho, mês a mês ali, eu coloco um dinheiro que não vai me fazer falta. Uhum. Vamos lá, que seja 100, 200, uma ação da Klabin hoje, a mais barata, custa R$4.
R$4. Com valores pequenos, então. Você Isso era uma consegue... ideia que eu não tinha nem ideia quanto pode Exato. investir, né? Interessante. Tu consegue se tornar sócio da Klabin hoje com R$4. Então, se tu separar ali todo mês 100 pila, tu compra 25 ações todo mês. Isso, no decorrer do tempo, vai virando uma bola de neve. Certo. Porque a empresa ela vai distribuindo dividendo, vai repartindo o seu lucro, ela vai valorizando. Então, tu compra por 4, no ano seguinte está 5. Depois passa para 6, depois passa para 8, depois para 10. Então ela vai se valorizando. Porque a ideia da empresa também é essa. É crescer e se valorizar. Nunca diminuir nesse Sem caso, dúvida. né? E vocês são o intermediário dessa compra de ações? Vocês fazem isso lá na empresa de vocês? Pela regulação do mercado, a gente não pode fazer indicação direta. Então eu não posso chegar, Marcelo... Eu chego lá na tua empresa e eu quero investir, quero comprar ações da Klabin. Ótimo. Vocês fazem esse tipo de serviço? Esse é o nosso papel. Exato. Tá. E daí, dando esse lucro que você diz aí, um percentual aí mínimo, ele diminui porque vocês têm também a parte de vocês, ou não? Para investimentos na Bolsa de Valores, compra de ações, a gente tem um custo, que ela é a taxa de corretagem. Então é algo que a corretora, no caso a XP, vai cobrar do cliente e não está vinculado ao nosso serviço, nós Nipur. Tá? Certo. Então o Marcelo chega aqui, ele vai abrir uma conta na XP para poder comprar as ações dele da Klabin. Quem vai ajudar é a Nipur, mas você vai pagar esse custo para a XP. E isso vai ser repartido, entendeu? Para a nossa assessoria, para que o Júlio seja o seu assessor e possa ali, Marcelo, quem sabe a gente faz isso, quem sabe a gente faz aquilo, você não vai me pagar nada. Porque a gente não cobra nada do cliente, não tem nenhum tipo de custo ou taxa que os clientes pagam para a gente. Esse custo, ele é o único que a gente tem, é a corretagem nesse caso. Certo. Júlio, é o seguinte, vocês... Qual é o valor mínimo que as pessoas podem chegar na Nipur para fazer algum tipo de investimento? E em seguida eu já queria saber qual é a plataforma de clientes que vocês têm hoje, qual é a quantidade de clientes que estão agregados à empresa? Ótima pergunta. Então, vou começar de trás para frente, tá? A Nipur hoje, um pouco dos nossos números, são 5 mil clientes que a gente tem ativos, não só em Santa Catarina, porque o digital facilitou muito. Então a gente tem clientes espalhados no mundo todo. É um modelo novo, né, de mercado, né? Exatamente. E hoje a gente não tem essa barreira do presencial, né? Então são 5 mil clientes ativos, são 5 bilhões que a gente tem sob custódia, e são mais de 100 especialistas que a gente tem, entre assessores, consultores, enfim, somando todo o time da Nipur, são 100 especialistas. Como é que funciona as faixas de investimento para que a gente possa assessorar os clientes? Hoje a gente consegue auxiliar com qualquer valor, tá? Mas a gente tem que segmentar as assessorias. A gente tem uma assessoria digital que ela vai facilitar, vai auxiliar o cliente com qualquer valor. É a assessoria do Júlio? Não, é uma outra assessoria que ela está fixa e ela vai trabalhar com um público até 99 mil. Então se eu tenho de 0 até 99 mil, eu fico nessa assessoria digital. A partir de 100 mil a gente passa para assessoria presencial, que é a nossa assessoria aqui da Nipur. Então daí o Júlio entra como assessor. E a gente tem outros segmentos, segmento private, o segmento high que a gente fala. Então vai diversificando. Tem o atendimento do INSS, atendimento da Unimed. Depois de 100 mil você atende pelo... É mais ou menos isso, é mais ou menos assim, né? Mas a nossa ideia também, quando a gente tem um cliente, né, vinculado ali, lógico que a ideia é que ele também ganhe mais dinheiro. Né? Tá, mas chegou um pequeno investidor aí. Quero começar lá contigo, vou começar com R$100 por mês. É possível? É possível. Pela assessoria digital, sim. Pela assessoria digital, sim. Sim. Claro. Sim. Aí, claro, assim, o que a gente fala também você pode até comprar uma ação, algumas ações com R$100, mas você não consegue outros investimentos. Perfeito. Então, mas eu estou dizendo, o pontapé inicial pode ser a partir disso? Tudo bem, pode ser esse porque à medida que o mercado vai te oferecendo outras oportunidades, você também se motiva a investir um pouco mais, né? A questão é que a gente está com muita oportunidade na mesa. Porque aí você tem uma taxa de juros muito alta, você tem uma Selic aí a quase 14%. Então, casa ali a segurança com retorno. Qual que era o sonho do brasileiro antes? Ganhar 1% ao mês. Hoje ele pode. Com R$100, ele não vai conseguir esse retorno. Né? Então, e se eu vou lá e dizer, olha, tem minha poupança aqui que eu estou poupando há
30 anos. Ótimo. Deixo na minha poupança ou... A gente faz uma conta para ti. Isso aí. Poxa, se você saísse do que você está ganhando hoje, paga ali os impostos devidos, né? E trouxesse aqui para a Nipur, tu vai ganhar tanto. Certo. A gente consegue mostrar para o cliente um histórico de como os nossos investimentos se comportaram. E com garantia. Com garantia. Assim, o Céu, ele é um cliente conservador, né? E ele tem ele já é um investidor da poupança, já está há 30 anos investindo, então a ideia dele é continuar investindo no longo prazo, né? Para uma aposentadoria, para poder ter uma vida mais tranquila, viajar com a família. Isso. Então, assim, a gente também, antes de fazer qualquer investimento, a gente entende a vida do cliente. Para saber, poxa, o que o Céu quer fazer daqui um ano? De repente, tu vai bater um papo mesmo, tu vai conhecer a pessoa bem para saber como fazer um investimento. Perfeito, porque está tudo vinculado. Não adianta eu pegar o teu dinheiro aqui, travar por 10 anos, falar, tu vai ver só essa grana daqui 10 anos. Mas diga assim, mas eu quero usar ela daqui a 6 meses. Ótimo. Então, assim... Eu tenho 6 meses para investir. Por isso que a gente tem que ter esse contato. E por isso que existem outros escritórios, por isso que eu falei que a Nipur ela é diferente, ela tem um método único, porque tem outros escritórios que não fazem isso. Porque eles não entendem a tua realidade. Não vai conversar. Aliás, isso tudo você precisa saber o histórico financeiro da pessoa também. Isso mesmo. Exatamente. Então o que a gente faz? Num primeiro momento... Ele pode ser um meteórico. Isso mesmo. Pode ser que ele já tenha passado por algumas etapas. Ele já investiu na bolsa, mas viu que aquilo não é para ele. Não é para ele, exatamente. E que ele prefere a segurança. Bolsa, né? Que estava lá em alta, comprou, colocou tudo que tinha, no outro dia, pum. Exato. Assim, bem difícil, tá? Eu tenho amigos que aconteceu isso, né? Bem difícil. Esse evento aí, tá? De colocar tudo de uma vez e perder, é bem improvável. Mas por quê? Porque não teve uma instrução correta. Isso mesmo. Todo mundo... Quando a gente tem um problema de saúde, a gente vai no médico. Quando a gente quer saber de qualquer outra coisa, a gente procura um profissional. Mas quando a gente quer falar do nosso dinheiro, a gente vai lá e aplica no que a gente acha que é melhor. E muitas vezes leva na cabeça, né? Por que a gente tem aquele preconceito com a bolsa, que é cassino? Porque as pessoas, elas não estudam a bolsa, não estudam como é que funciona uma empresa. Não entende nada, né? Não entende nada. É porque como o Marcelo está ganhando, eu vou fazer igual, vai lá e pô. Exatamente. Eu vou comprar o que o Marcelo comprou, ele está ganhando aí 10% ao mês. Poxa, o Marcelo está ganhando muita grana. Não, mas ganhou uma grana lá de milhões, porque eu sei que tem gente que investe milhões. Beleza, Júlio. Não, perfeito. Vamos fazer mais um intervalinho. Hoje nós estamos conversando aqui com o Júlio, que é assessor de investimentos e trabalha na Nipur Finance. Retornamos em seguida para sabermos um pouquinho mais, principalmente nessa loucura do mercado financeiro que hoje está aí no Brasil, como é que a gente se situaliza nesse momento. Retornamos em seguida. Garanta seu ingresso antecipado pelo site festadopinhão.com, de 2 a 11 de junho em Lages. Aí eu bebo e fico tonto, lembro de nada, nem do meu nome. Realização Aniopus Entretenimento. Na Experts, você tem internet fibra ótica de qualidade com até 500 megas, mais serviços de telefonia móvel, fixa e HD TV, para que você esteja sempre conectado e curta seus canais favoritos. Entre em contato conosco e conheça os planos e combos disponíveis. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lancho todo dia. Na luta contra a fome, o seu sim importa. Doe agora em lbv.org. Bom, gente, estamos retornando aí para mais um bloco. Estamos conversando hoje com o Júlio, que é assessor de investimentos da Nipur. Júlio, como é que se faz para ter equilíbrio nessa instabilidade do mercado financeiro?
principalmente do início do ano para cá? Qual é o exercício que faz, qual é o equilíbrio que se faz dentro desse mercado financeiro? Porque ele tem tido umas alternâncias muito grandes. A gente fala que o principal músculo, o principal órgão que a gente precisa ter não é o cérebro, é o estômago. Justamente por conta dessa volatilidade, dessa oscilação que a gente fala. Então nada me adianta eu investir numa ação de uma boa empresa, eu comprar ali Petrobras, eu comprar Vale, comprar, enfim, uma boa empresa, e no mês seguinte eu vender a ação dela, só porque caiu. Outra coisa que a gente tem de problema, e isso é algo estrutural que a gente tem aqui no Brasil, é que se a ação ela cai 3%, você não perdeu nada ainda. Uhum. Você só perde quando tu vende. Porque no mês seguinte... Se ela está lá aplicada, ela vai ter um gráfico. Ela vai ter essa sobe, oscilação. É isso mesmo. Então se ela caiu 3% e você não vendeu, tu não perdeu nada ainda. Sim. Quem comprou Americanas a R$80 e hoje está valendo 3, ainda não perdeu nada. Não vendeu ainda? Não, porque a gente sabe que é algo estrutural, é algo que a gente está vendo no cenário econômico que acabou prejudicando. Mas o que a gente sempre tenta passar para o cliente é essa visão de longo prazo. Uhum. Porque nada é fácil, nada é de graça, não tem almoço grátis. Não tem milagre, né? Não tem milagre. É tempo, é inteligência também para fazer os melhores investimentos. Claro que uma vez ou outra a gente dá uma tacada muito boa, por alguma questão de mercado que o mercado auxilia, certo, né? Mas a gente sempre tenta fazer o feijão com arroz, o que sempre deu certo e a gente vai replicando. E que continua dando certo. Marcelo, como a gente conciliar? Para quem não tem tempo e para quem não quer perder, dispor de ter que ir atrás dessas informações, não quer se tornar um expert do mercado, procura uma assessoria. Procura um especialista que ele vai fazer esse trabalho para você. São as pessoas que estão disponíveis no mercado para ajudar nesse sentido, né? Exatamente. Poxa, o Céu, o Marcelo são pessoas extremamente ocupadas que dedicam o seu tempo ao seu trabalho, a sua ocupação que vai te dar retorno. Claro, o teu dinheiro ali é muito importante que você faça um bom investimento dele, mas o teu tempo não está vocacionado aonde aplicar o teu dinheiro. Mas como é que acontece isso? Eu tenho um dinheiro lá aplicado na tua empresa, mas eu durante o dia eu não tenho tempo de estar monitorando como é que o mercado está oscilando. Vocês têm autonomia para gerenciar esse meu dinheiro lá? Como é que funciona isso? A gente tem autonomia, tá? Uhum. Então assim, a gente não vai fazer aplicações todo dia. Certo. Vamos pegar um exemplo aqui que o Céu falou. Marcelo tinha 100 mil ali numa poupança, que ele já vinha acumulando há bastante tempo. Perfeito. Aí o Júlio apresentou uma carteira de investimentos para esse valor de 100 mil. Você tem. E a gente fez essa aplicação. Mas disso aí eu tenho ciência que eu tenho essa carteira. Você tem ciência porque você abriu a conta, tá no teu aplicativo, você consegue monitorar. Perfeito. Só que eu também tenho autonomia para te dizer, olha Marcelo, não tá legal isso aqui, a gente fez ali um investimento há um tempo atrás, o mercado mudou, por isso e isso, eu acho que a gente poderia ir por esse lado. Que tem uma que está com um juro melhor. Exato, tem uma oportunidade melhor. Aí sim eu entro e falo. Se não, aí a gente faz só o acompanhamento. Todo mês o Júlio vai te convidar para ir para o escritório, para te mostrar, olha Marcelo, o nosso mês foi assim, o mercado, o cenário econômico foi assim, então isso foi bom, isso foi ruim. Então a gente está sempre acompanhando e fazendo esse monitoramento para o cliente. Então o Marcelo não precisa se preocupar com o dinheiro dele, porque tem um especialista ali olhando. Então no final do dia essa é a nossa função. Tá, e o Marcelo, e se ele tem algum aplicativo que ele pode estar olhando, ele como vai está indo o dinheirinho dele lá? Exato, ele vai baixar no celular, no computador. celular, no computador, no papel a gente imprime os relatórios. Então assim, hoje é muito fácil, porque, poxa, vamos pegar ali o Nubank. Certo. Né? O Nubank não tem agência. O Nubank é um banco digital, tá na nuvem. Mas você tem conta, você tem o aplicativo, você tem o cartão. E tu usa ele, paga com... Exatamente, tudo, né? você faz os teus pagamentos todos pelo Nubank, inclusive tu consegue até fazer investimentos. Isso. A XP é a mesma forma, vamos utilizar o Nubank como referência. Só que a XP ela é mais vocacionada para a parte dos investimentos. Então o Céu, se ele quiser, ele vai baixar o aplicativo da XP, vai abrir uma conta bancária na XP e vai fazer os seus investimentos. E ali ele vai conseguir monitorar. Rendeu tanto esse mês, Entendi. Quanto que rendeu nos últimos 12 meses.
Poxa, eu quero o cartão da XP, que é um cartão Black, tem uma série de benefícios. O Céu consegue contratar pelo telefone. Então a XP ela consegue oferecer hoje qualquer produto e serviço do mercado. Além do investimento que é o forte, né? Exato. A gente ainda... Ela nasceu para o investimento? Ela nasceu só em investimentos. Ela nasceu inclusive de educação financeira, fazendo palestras. Mas ela é exclusivamente para investimentos. Ele não funciona como um banco. Agora funciona como um banco também. Só que daí a gente pode ter até o cartão, então. Exato. Não, pois é, mas daí com esse cartão eu consigo pagar minhas contas. Exato. Qual que é o vínculo do cartão, por exemplo, com os investimentos? Perfeito. Os seus investimentos eles vão participar como garantia nesse caso. Uhum. Então vamos voltar para o exemplo. Se o Marcelo ele tem ali R$100 mil, o XP vai dar um bom limite para ele. Perfeito. Só que tu vai ali gastar, fazer as suas compras e vai ter que pagar a fatura, como qualquer cartão. Deu um problema, o Marcelo gastou ali 30 mil, mas não conseguiu pagar, a XP executa a garantia. Vai tirar lá da tua aplicação. Claro. E vai colocar na conta corrente para poder quitar aquela... Não, aí, aí ela faz a retirada e fica no 0 a 0. Sem dúvida. Para quitar, igual como tu falou. Então assim, os investimentos pro cartão, eles servem como uma garantia que a XP tem. Isso é automático daí? Isso é automático, você assina um termo. Eu nunca vou gastar mais do que eu posso. Essa é a conta, né, para um cartão de crédito. Nunca gastar do que não dá um passo maior do que a perna. Mas essa é a regra básica. Aí tu consegue pagar pelo boleto. Funciona como um cartão de débito, não? Ou só de crédito? De débito também. Aí como é que funciona? Tu tem a conta investimentos, que é onde o teu dinheiro vai estar aplicado. Perfeito. E depois tu abre uma conta digital, que é igual no Nubank. Que tu vai ter que alimentar ela. Tu manda dinheiro para lá e deixa ali. Poxa, gastei R$1.000. Tem R$1.000 na minha conta, passei no débito, perfeito. Hoje tu pode passar tanto no crédito quanto no débito. Qual que é a vantagem do crédito? É o investback, é o cashback que a gente fala. Então tudo que você gasta, 1% volta para você. Legal. Então, exemplificando, tem uma fatura lá que deu 10 mil. R$100 volta para você. Então, todo mês você vai gastar e vai ter esse dinheiro. Pagar direitinho e fazer tudo certo, né? E utilizar o crédito, né? Ter esse dinheiro de volta. Um bônus de R$100. O crédito é importante usar por isso, né? Por isso que toda empresa bancária quer que tu use o crédito. Quer que tu use. Daí não te cobra anuidade, ou seja... Exato. E assim, o cartão da XP não tem nenhum tipo de custo, né? Que a gente vai para as instituições. Não, para ali... Poxa, e qual bandeira que é o cartão? Visa. Visa. É o Visa Infinity. Muito bom. Eu uso o Visa. Inclusive ali para... Você tem bastante dinheiro, né? Eu tenho bastante. Então nós vamos ter que... Mas tá tudo investido lá na... Tá tudo ali na Nipur. Que Deus ouça tuas palavras. Júlio, eu hoje vou fazer um contato contigo e quero fazer uma aplicação. O que hoje é o que está mais no mercado, está em alta aí? O que seria hoje? Essa é a pergunta que a gente mais recebe. Poxa, se eu mandar tanto aí para vocês, quanto vai me render? Só que essa é uma lógica que ela não está correta, tá? Porque assim, hoje o que rende mais no mercado financeiro? Eu poderia colocar as ações. Por quê? Porque eu posso ganhar 10%, eu posso ganhar 20% no mês. Sim. Só que no outro mês eu posso perder muito. Então qual que é o investimento que vai me dar mais retorno? É a ação. Só que o risco dela é alto. Então o que eu preciso entender? Eu preciso conversar contigo para entender, olha Marcelo, vamos lá. Então a gente tem tanto para investir, você não gosta de risco, não quer expor esse dinheiro a um risco, tu quer ter um investimento conservador, mas quer ganhar mais que a poupança. A poupança hoje está quanto? 0,7 ao mês, tá? 0,7. Hoje qualquer aplicação bancária te dá 1% pelo menos. Tá? Então é 30% a mais. 0,80, por exemplo, a poupança 7,80, vai dar, digamos assim, né? tá 0,7, 0,73, mas é essa conta, tá? Não passa disso. Mas tem alguns que chegam não chega. Não, poupança não, mas daquele com 1,20, 1,2, 1,3 é o que tá dando. Exato. O melhor. Perfeito. Igual, a gente tem esse mesmo investimento, então, assim... tu tá nessa faixa também. Sim, então. A gente já tá nesse retorno eu sei porque com eu segurança. Estudei ontem. Eu estudei, o Marcelo não estudou? Ele não entrou no computador. Não, mas assim... Marcelo, nosso tempo tá chegando, agora vou te avisar. Você não tem dinheiro. Eu vou te avisar que o nosso tempo tá chegando. Tu tá dizendo... Tá tudo guardado. Você tem bastante dinheiro, Céu. Eu tenho que saber onde investir. Não, pô, exatamente. Não, depois a gente vai conversar ali. Vamos. Não. Eu te ligo ali pra nossa... Eu acho que vai te dar uma tristeza, dar uma canseira esse homem aí. Porque eu investi na Tesla, sabe? Então, tá, entendi. Você botou no Bitcoin, né?
Mas assim, Marcelo, a gente faz um diagnóstico para o cliente da vida financeira dele e junto com os objetivos. Porque eu tenho investimento hoje que vai te dar um retorno de 25% ao ano. Pode ser? Opa! Porra. 25%? Pode ser? Tá ótimo. Mas tu só vai ver essa grana daqui 10 anos. Pode ser também? Vou pensar no teu caso. Ótimo. Então, o que a gente precisa saber? O que a gente precisa... Eu não sei, tu não tem tempo de 10 Não, anos. ainda. Pelos cálculos são 40 ainda que falta. Dá tempo, 10 anos é uma boa. 10 anos não. Mas então, eu já fiz a aplicação longa mesmo. Então, perfeito. E assim, se você tem, por exemplo, a poupança que tu investe há 30 anos, Sim. o que é 10 que é pra tu 10 ganhar? anos? Em 10 anos tu vai ganhar pelo menos o triplo do que tu ganhou em 30. É isso mesmo. Pelo menos. Só que às vezes o pessoal não faz essa conta, né? Não faz tem essa conta, noção. mas também tem outros objetivos que estão à frente de deixar esse dinheiro parado. Certo. Eu quero trocar meu imóvel daqui a um ano. Aham. Eu quero trocar de carro, eu quero viajar. É por isso que tu tem que saber Então o que eu quer preciso fazer, né? saber qual que é o objetivo que o cliente tem com aquela grana. O que ele vai fazer com o dinheiro dele. Porque no final do dia quem manda é o cliente. Não adianta eu chegar aqui com uma estratégia mirabolante que vai te dar um retorno muito grande, mas está totalmente desalinhado com o que você quer. Tu fazer posicionar o cliente da forma que o mercado está reagindo, né? A partir Exatamente. daí, então eu entendi que é o Marcelo ele é conservador, que ele quer ganhar Bastante mais do que a pouco. Bem conservador. Que ele é bem conservador, É bem. que ele quer ganhar mais do que o banco está pagando para ele hoje. Certo. E que ele tem o objetivo de comprar um apartamento daqui 2 anos. Ou que ele quer se aposentar daqui 10. Então, a partir disso, eu pego as melhores opções de investimento, que são pro Marcelo, para a realidade dele, e apresento. Pro Céu, eu posso chegar e fazer um estudo completamente diferente. Claro. Porque Cada um os tem uma objetivos característica, dele Não. são totalmente diferentes. Exatamente. Ele pode deixar o dinheiro dele parado por 10 anos. Aí eu tenho um investimento que vai te dar X. Por 5 anos tem um investimento que vai te dar Y. Então, isso vai variando também. Tá aí uma coisa, se eu quero 10 anos, tá aqui os 10 anos, e no meio do caminho eu vou precisar. Exatamente. Como que eu vou fazer? Isso aí nós vamos saber no bloco? último bloco, porque já está engatilhado aqui para nós saber se tem carência ou não essa É situação. isso Ótimo, aí, tá bom? Então chegamos no meu ponto. Nosso negócio Tá é o ligado? tempo, é o tempo de É o validade. Gente, nós estamos conversando aqui com o Júlio hoje, que é assessor de investimentos, e retornamos para o nosso último bloco em seguida. Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda. Garanta seu ingresso antecipado pelo site festadopinhão.com de 2 a 11 de junho em Se tu não Lages. pegar, suas amigas vão pegar. Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar. Se Realização Aniopus Entretenimento. Se tu não beijar, já tem fila. No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Muitas mães que às vezes não têm o que comer. A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias. A comida daqui é muito boa e saudável. Aqui na LBV, eu almoço e também lancho todo dia. Na luta contra a fome, o seu sim importa. Doe agora em lbv.org. Bom, gente, estamos retornando aqui para o nosso último bloco. Estamos conversando hoje com o Júlio, que é assessor de investimento da Nipur Finance. E já fizemos aí algumas conversas acerca de como aplicar o dinheiro, enfim, algumas situações que a gente, como leigo, nessa matéria, a gente precisa saber. O Céu é um rapaz que tem um potencial muito grande de investimento, por isso que ele já
ele foi atrás de mais informações, ele realmente, aliás, ele vai sair daqui, vai ser... Nós vamos tomar um café, vamos conversar. Vai ser o teu cliente, ele está numa fase que tá, só vaca gorda ali. Só vaca gorda. E o pasto está acabando, tem que achar outro pasto, então vai ser lá. Ela, com certeza. Júnior, apliquei 100 mil reais hoje. E qual o tempo de carência aí disso? Se eu precisar nessa caminhada, no mês que vem, pegar o dinheiro de volta, como é que acontece isso? Qual é a minha perda? Enfim, o que acontece com a relação à carência? Ótimo. Dentro daquela conversa que a gente tem antes com o cliente, ali no diagnóstico, certo, a gente sempre pergunta, desse dinheiro, quanto que a gente poderia fazer um investimento um pouquinho mais longo? Eu não posso colocar tudo. Entendi. Tu vai dividir. Você me falou que você não pode colocar todo o teu dinheiro para 2 anos. Mas uma parte você pode. E a parte que vai mais te dá dinheiro também. Então, assim, a gente está juntando o que o cliente precisa com o retorno. Então, a gente nunca faz o total do cliente, nunca zera a liquidez que a gente fala, deixa o cliente sem um dinheiro disponível. Certo. Então, a gente fraciona em prazos. Fraciona um pouquinho que a gente deixa num caixa, um caixa estratégico da carteira, para emergências do cliente ou para a oportunidade que a gente tem. Mesmo que está no caixa, mas está rendendo, mas não tanto quanto aquele que tu aplicou com mais longo prazo. A ideia do caixa é um dinheiro disponível para uma emergência do cliente ou para uma oportunidade que aparece. Mas sempre rendendo. Sempre rendendo. Nada fica parado. Mais que a poupança. É isso que nós temos que perguntar aqui, né? Com certeza, mais que a poupança e mais que o banco também. Certo. Os investimentos tradicionais. Mas assim, o Marcelo precisou resgatar tudo. Só que a gente tinha combinado que 20% seria para um prazo um pouquinho mais longo para ser um retorno diferenciado, né? Para que a gente pudesse dar mais dinheiro para ti. Então ali, quando a gente faz um resgate de um investimento de renda fixa, tem tabela regressiva do imposto de renda. Então vai depender de quando foi aplicado e quando foi resgatado. Então ela é uma alíquota regressiva. Ela começa em 22,5% sobre o lucro. Você paga o imposto até 6 meses. Né? Isso. Tudo em cima do lucro, né? Somente em cima do lucro, tá? No caso, algumas previdências elas cobram sobre o todo, tá? Mas aí é uma outra regra. Então, dos investimentos tradicionais, então quem tem dinheiro aí no banco, em CDB, enfim, tem a tabela regressiva. Então, de 0 a 180 dias, 22,5% sobre o lucro. 6 meses. A partir de 6 meses até 1 ano, você tem 20%. Só sobre o lucro. Passou de 1 ano até 1 ano e meio, 17,5%. E acima disso, você chega na alíquota de 15%, que é a última alíquota. Certo. Então, se o Marcelo precisou resgatar depois de 1 ano de aplicação, e a gente tinha combinado de 2, tu vai pagar 17,5% sobre o lucro que você teve. Perfeito. Só sobre o lucro. Só sobre o lucro que você teve. O capital que tu investiu em 100 mil vai vir. O capital que você colocou volta sim. Se eu coloquei 100, vai voltar os 100. Vai voltar mais o lucro. Tá, com menos o 20%. O lucro daí sim, claro. fracionado. Aí a XP, esse lucro, esse imposto ele já é retido na fonte. Perfeito. Então você não precisa pagar uma guia por fora. A XP ela recolhe esse imposto para você e o que vai entrar na tua conta é líquido. Já vou vai tirar vir, lá 120 mil. Já vai vir descontados com dos tudo impostos. Descontado. Já vai isso. Depois de 10 anos. Aí assim, eu vou pensar 5 anos. É interessante. A nossa, aí só para finalizar, a gente teve aquele outro investimento que ficou um prazo um pouquinho mais longo. Então o que a gente vai ter que fazer? Era um investimento de 2 anos e a gente resgatou em 1. Então falta 1 ano ainda. Eu vou conseguir te dar o teu dinheiro. Você vai conseguir sair desse investimento. Só que o mercado vai te cobrar uma multa. Por quê? Eu preciso pegar o teu investimento e vender para o céu. Eu preciso passar o teu título para outro investidor. Só que assim, eu quero comprar descontado. O céu vai falar, não, Marcelo, beleza, vale 10. Eu pago 8. Para você sair agora, para eu conseguir te dar essa saída antecipada. Perfeito. Essa média de 20%? Não, varia, tá? Varia do investimento. Vai mais, dependendo, tem mais. Que do valor. Investimentos chega a 50%. É, isso aí. Claro, mas assim, em CDB, tá? Renda fixa, que é um mercado muito líquido, todo mundo quer comprar. É para o pessoal entender que tu vai ter que pegar de um para passar para outro. Exato. Porque o dinheiro tá lá e tu tem que pegar de volta o teu dinheiro. Exatamente. E o banco tem uma obrigação com você. E você tem uma obrigação com o banco. Certo. Porque quando você comprou o CDB, tu falou pro banco. Igual qualquer instituição bancária. Isso mesmo. Exato. Tu falou pro banco, olha, eu não vou precisar desse dinheiro por 2 anos. Aí tu chega e fala que em 1 tu precisa, o banco vai falar, olha, tá errado. A gente combinou 2.
Então tem Mas esse... isso está em contrato, né? Vai estar especificado. Daí a hora que você não vai sem saber. Aí se o Marcelo precisou do dinheiro, assim, a última saída foi essa. A gente teve que vender para o Céu, pode ser que venha um desconto, tá? Depende da taxa, depende de uma série de fatores, por isso que eu falei que depende. Eu pago metade. Pode ser, não. Não vai ser bem assim a negociação. Mas se ele quiser, sempre vem, fica né, lá. Júlio? Sempre vem, porque assim, vocês como órgão financeiro, em saídas, vocês têm que ter não pode ter prejuízo. A gente tem que ter a nossa que o dinheiro não fica parado, claro. né? Ele vai circular e comprar para poder render, senão não tem. Exatamente. Não, o dinheiro não vai ficar parado. Ele vai passar para muitos alguém. ainda pensam que o dinheiro fica lá no cofre do banco. Não. Teu dinheiro... Mas muitos pensam. Os mais antigos... Céu, se todo mundo fosse Nós, hoje, né, Marcelo? Se todo mundo fosse hoje pedir o dinheiro que está aplicado no banco... Não tem. Você não vai conseguir. Viu o que aconteceu nos Estados Unidos? Sim. Quando deu problema, foi tirando. Você acaba com as Acabou reservas o do dinheiro, banco. Acabou o papel, a moeda. Até para quem não agora, sabe, né? o ciclo, né? É. O banco ele capta e empresta. Por isso que hoje em dia ainda tem muita gente, principalmente as cidades mais tradicionais, onde tem pessoas mais antigas e tem muito dinheiro em casa. Tem dinheiro em Tu casa. lembra que Porque guardava, daí morrido e tu se achava você- o dinheiro que não se valia você mais vai nada? no banco, eu quero resgatar 10 mil reais hoje, eu não consigo ir agora lá pegar isso. Não. Não. Mesmo eu tendo Tu tem saldo, que entendeu? dois mais, ou 3 claro. dias até Mas, para tu então, E o liberar o banco te dinheiro. bota um limite. Exatamente. Você tem 100, mas tu só resgata 10 por dia. Isso, Júlio, Isso mesmo. acontece. O que está acontecendo é que tem muita gente que não está nem botando dinheiro em banco, nem instituição financeira por causa disso. Porque eles ficam, pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, ficam pé da cara que você chega lá e diz, estou precisando, 10 mil reais para aplicar aqui um troço aqui. E daí? Nessa virada de governo aí, muita gente sacou o dinheiro da poupança. Sacou? O pessoal sacou porque não sabia o que vinha, porque tá falando que ia dar um corte, que ia fechar tudo igual. Não, ali não tem esse Não, risco, agora tá? já tem lei, né? Agora já tem lei, não pode. Risco de confiscar a poupança é zero, tá? É zero. Porque, vamos lá, tu quebra o sistema Já financeiro. fizeram isso uma vez. Tu E não assim, era nascido o que resultou, né? Tempo do Collor. O que resultou isso? O impeachment. O Collor só perdeu quando ele fez isso. Não ajudou em uma nada. ideia legal. Não, mas assim, Opa! foi catastrófico, né? Ali a gente vivia também uma época de hiperinflação, juros altíssimos. Então a realidade totalmente Ele estudou diferente. também, porque não era nascido. A gente tem que saber, tem que estudar, né? A história tá aí por isso, né? E a história, ela não se repete, mas ela rima algumas vezes. Então a gente pode ter coisas que a gente olha para o passado, já aconteceu assim. Como que a gente se previne então? Não fazendo igual, porque vai dar Exato. problema. Vamos fazer diferente, Nós vamos temos buscar um exemplo, né? outras alternativas. Não dá certo, não adianta, não dá, não faça. Perfeito. Por que você acha que não vai para frente? Porque, claro, avançou muito a questão de leis. Isso mesmo. Sim, o Senado, o Congresso são totalmente contra isso também, porque não é bom para ninguém esse confisco. Bom, nós temos mais um programa a fazer com ele. Tem um monte de perguntas que nós vamos ter que fazer no próximo já. Hoje, Poxa, que bom, que legal, com certeza, com O certeza. mercado financeiro instável do jeito que está aí é complicado, né? Porque hoje, assim, mesmo com essas leis todas, a gente tem visto, assim, atrocidades enormes nas questões econômicas. Aí estão... Parece que a Constituição já não é mais respeitada, enfim, tem algumas situações que nos deixam muito assim... apreensivo e preocupado. Preocupado. Tu não sabe, essa parte econômica hoje no Brasil também é... pisando em ovos. Mas não tem outra saída que não ser... Você tem que fazer alguma coisa. Se Tu você tem que tem aplicar o teu né? dinheiro que dê retorno. Exato. É isso, né? Vamos lá. Se ficar o bicho come, se fugir o bicho pega. Mas assim, vamos escolher o menos pior, né? Amarre o bicho Eu no acho canto que, e fuja. claro, saindo um pouquinho da questão financeira, o problema do Brasil hoje é a questão política. Hoje é só isso. Assim, o risco político, o medo, toda essa parte, ela... É insegurança, né? Isso aí, a insegurança hoje está grande. A gente não tem segurança mais para nada. Júlio, estamos chegando no final. Agradecer a tua presença aqui, eu acho que é muito importante, como o Céu disse. Eu acho que tem um assunto vai puxando o outro, né? Principalmente que a grande maioria... Eu trabalhei em banco 24 anos, mas hoje a realidade é totalmente diferente. Então as coisas acontecem de uma forma muito rápida, né? Essas questões digitais realmente deram muita velocidade
e os mais velhos, como o Céu, por exemplo, eles já não têm essa capacidade de raciocínio. Tão rápida, ele tem que imaginar, tem que desenhar. Por isso que ele corre mais atrás, assim, ele não tem essa percepção rápida. Eu como bancário durante muito tempo, você como um assessor hoje de investimentos, nós temos um discernimento. É bem mais, o Marcelo continua no banco ainda. Muito veloz. Ali no calçadão todo dia. Todo dia passa ali. É o Carlos Alberto. Nossa. Obrigado, Júlio. Obrigado por ter vindo aqui conosco. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Céu. Foi um prazer estar conversando com vocês. É um tema muito amplo, né? Que por todo mundo tem curiosidade. Tem assunto para mais um, e nós daqui uns dias a gente chama de novo. Vamos marcar assim, agradecer o pessoal também. Se o investimento que tu fizeste lá for bom, ainda bom. E o investimento que ele vai fazer na Nova Era também é. Olha, né? A estrada que vai ser lá nas mãos sempre. Com certeza. Tá. E assim, deixar a última mensagem para o pessoal, para quem não tem a expertise, para quem tem receio de investir o próprio dinheiro, até pela questão fiscal, a questão política que a gente está vivendo hoje, procure um especialista da área, né? A Nipur, ela está aqui em Lages já há 5 anos e agora com local físico. Então, eu convido a quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho e sobre o nosso escritório, que venha tomar um café com a gente ali na rua Fernando Ataíde, número 70, aqui no Sagrado, atrás do número 1. Qual é o telefone da Nipur para fazer um contato? Tem as redes sociais? Tem a rede social. No Instagram, que é a rede mais bombada, vamos dizer assim, é @Nipur, com 2 P's, Finance. Tá? Só pesquisar lá e chamar que um dos especialistas entrará em contato. E o telefone vai estar no rodapé aqui o tempo inteiro, o pessoal pode ter ligado o programa inteiro. Perfeito, então. Obrigado. Eu agradeço, abraço a todo mundo e semana que vem a gente está firme de novo. Gente, um grande abraço a todos vocês e semana que vem com certeza estaremos juntos aqui para a Nova Era News, né? Que realmente o nosso objetivo é trazer informações que de alguma forma ajudem a sociedade serrana. Grande abraço a todos.